para você uma excelente segunda-feira. Nesta segunda-feira, tenho certeza, você já está com a sua lição na mão e nós vamos falar sobre princípios sobre ingerir. Quando nós vamos então lá, Levítico 11, nós conseguimos observar que Deus nos diz o quê? Primeiro, o que a gente pode consumir, para depois ele falar o que não podemos consumir. Parece algo que você já viu em algum outro momento? Se você levar sua mente lá para o livro de Gênesis, ele já tinha feito isso com Adão e Eva. Primeiro ele falou o que para Adão e Eva? Essas são as árvores que vocês podem comer. Então ele deixou ali várias árvores disponíveis. Para depois ele falar a árvore que não podia ser consumido do seu fruto. Então, Deus sempre faz isso. Ele primeiro traz aquilo que a gente pode e depois o que não pode. Porque é muito mais fácil nós aceitarmos algumas coisas, algumas situações, quando nós entendemos primeiro aquilo que nos é permitido. Quando falam tudo aquilo que a gente tem de direito, é muito mais fácil de entendermos os deveres do que se colocar um monte de não pode, porque quando vem o que pode, parece muito pouco. Então, Deus é sempre muito didático, muito preocupado com a nossa compreensão humana, porque ele sabe que a gente é rebelde. E ao falar, então, dos animais que a gente pode ou não consumir, isso se repete. Vem ali uma lista de animais, primeiro os que podem, para depois ele dar a lista daqueles que não deveriam ser consumidos. Eu peguei aqui a minha Bíblia para a gente poder acompanhar junto, tá? Pega a sua Bíblia aí e vai lá em Levítico, no capítulo 11, para você conseguir acompanhar aqui junto comigo um pouquinho essa questão dos animais que nós podemos ou não consumir. Quando nós vamos lá ao verso 2, ele diz assim, ó, de todos os animais que vivem em terra, estes são o que vocês podem consumir como alimento. Qualquer animal que tenha cascos fendidos em duas partes e que ruminem. Mas, se ele não apresentar essas duas características, ele não pode ser consumido. Aqui, Deus não diz assim, que rumine ou tenha cascos fendidos. Não, tem que ser os dois. E aí vem alguns exemplos para que fique mais fácil ainda de eu e você compreendermos. Ó, o coelho rumina, mas não tem casco fendido. Por isso é impuro. Verso 6. A lebre rumina, mas não tem cascos fendidos. Por isso ela é impura. Não comerão a carne destes animais, nem tocarão em seu cadáver, são cerimonialmente impuros para vocês. Então fica muito claro dentro do capítulo 11 de Levítico aquilo que pode e aquilo que não deve ser consumido, né? Então, animais terrestres precisam ter casco fendido e precisam ruminar. Quando nós vamos, então, para as criaturas aquáticas, como diz ali na Bíblia, nós temos também algumas que são puras e algumas que são impuras. Se tiver escamas e barbatanas, podem ser ingeridos. Então, mais uma vez, tem que ter as duas coisas. Precisa ter escamas e barbatanas. Então, é muito importante nós termos essa consciência para não acabarmos ali ingerindo coisas que Deus nos aconselhou a não consumirmos. Por quê? Como nós já falamos lá no sábado, essas são as dicas do fabricante, daquele que criou a mim e a você. Se ele deixou claro que isso não é bom para o nosso corpo, é porque ele sabe de todas as consequências, ele sabe de todos os malefícios. E nós, então, enquanto criaturas, enquanto filhos desse Deus, devemos estar atentos às dicas, aos conselhos deixados pelo fabricante lá no livro de Levítico. Terceiro ponto. Pássaros e outros animais predadores ou que se alimentem de cadáveres não devem ser ingeridos. Em outras palavras, diga não a falcões, corujas, abutres ou qualquer outra ave carnívora, né? Aquelas que ficam esperando ali o animal morrer para poder cair em cima e se alimentar daquilo. Todos esses tipos de animais que se alimentam de cadáveres não devem ser consumidos. E tire do cardápio cobras, répteis, cachorros, porco, rato, urso, olha quanta coisa. Mas, surpreendentemente, sabia que tem insetos permitidos aqui na nossa lista? Pois é, se por acaso você sentir vontade aí de provar o sabor
de um grilo ou de um gafanhoto, você tá liberado. Você pode fazer aí a sua refeição e degustar desse animal e descobrir aí um pouquinho mais a respeito deste sabor. Mas para você compreender um pouquinho mais de toda essa listinha de animais bem detalhada, é só você ler o capítulo 11 do livro de Levítico. A opção comer carne foi dada ao ser humano depois do pecado. Quando nós começamos a ler o livro de Gênesis, nós vemos ali que Deus deu o quê? De todas as árvores do jardim, exceto a do conhecimento, né? Vocês podem se alimentar. Em nenhum momento Deus disse assim, de todas as árvores do jardim, da vaquinha, do cordeirinho, do peixe que tem escamas. Não. Deus foi muito claro com Adão e Eva. Vocês podem comer das árvores. Então, a dieta original, né, a alimentação original deixada por Deus é uma alimentação que não envolve o consumo de animais. Só que isso veio depois do pecado. Ah, então não é legal que eu consuma? Não. Mas é pecado? Também não. Você pode continuar consumindo sua carne vermelha, né? A carne bovina, o frango, o peixe. Só que sabendo que para você ter uma maior longevidade, uma melhor qualidade de vida, o ideal seria que não se consumissem esses alimentos. Para quem foi criado consumindo esses alimentos, fazer uma retirada é muito difícil, então você pode ir aos poucos. Eu confesso para você que eu consegui por 1 ano ficar sem consumo nenhum de carnes, tanto frango, peixe, carne vermelha, mas para mim é muito difícil. E eu sei que é falho para mim isso. Eu sei que eu estou falhando nesse quesito. Eu sei que eu deveria ter um pouco mais de força de vontade, né? E tentar novamente, porque é uma questão de qualidade de vida. Mas eu não consegui. Para mim é muito difícil. Mas é importante nós termos essa consciência daquilo que Deus nos deixou. Qual é o projeto dele para nossa vida? O projeto dele para nossa vida é uma dieta sem esse consumo de animais. Por quê? O próprio Deus, ele diz que quando nós não nos alimentamos de forma inadequada, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos seguindo o que ele nos deixou, estamos nos consagrando, estamos sendo santos, assim como diz lá em Levítico, capítulo 11, versos 44 e 45. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês, portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o pedido de Deus para nós hoje. Termos essa consciência do que devemos ou não consumir para que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos da lição, mas primeiro eu te peço um favor. Compartilhe esse vídeo com a galera da sua classe e aproveita para conhecer o nosso Instagram, @lição_es.